favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico e historiador Lucas. Quero meditar com vocês nos versos 11 a 32. É uma história bastante conhecida e é uma história que irá mostrar para cada um de nós o amor de Cristo. O amor de Cristo pelos pecadores. O amor de Cristo por você, pecador. O amor de Cristo por mim. Porque, como disse o apóstolo Paulo, eu sou um dos maiores pecadores. Eu não sou melhor do que vocês. Também esse convite está estendido a mim. Ninguém está isento desse convite. O convite é estendido a todos. Mas somente alguns conseguem aceitar esse convite. Não foi por falta de opção. É porque muitos não quiseram. E você, qual grupo você fará parte? Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Palavras de Jesus, a parábola do filho pródigo, e a Bíblia nos diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu.
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então o filho mais velho se levantou, entrou para dentro de casa e festejou. Está escrito assim, irmãos? Onde é que está o final da parábola do filho pródigo? A parábola se encerra com uma pergunta. O filho mais velho entrou para festejar ou não? Fica uma dúvida no ar. A pergunta é: por que não sabemos o final da história da parábola do filho pródigo? Para nós termos uma compreensão clara e uma resposta do porquê não encerra-se de uma forma como nós almejamos a parábola do filho pródigo, precisamos ir para o contexto em que esta parábola foi contada. E para você entender a parábola do filho pródigo, não começa o capítulo 15 no versículo 11, mas sim nos versos 1 e 2. Então, olhe para a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. E é a partir destes dois versículos nós podemos encontrar o real sentido do porquê houve a necessidade de Cristo contar a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, para você entender a parábola do filho pródigo, você precisa ter em mente o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 e o versículo 2 nos apresentam um Cristo que ama, um Cristo misericordioso, um Cristo que veio para salvar. E a Bíblia diz que Cristo ele era tão cativante, Cristo era uma pessoa tão amável, Cristo era uma pessoa tão bondosa e cheia de graça, que a Bíblia diz, no versículo 1, que muitos publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus. Quem eram os publicanos? Os publicanos era a escória da sociedade judaica. Nenhum judeu teria coragem de se aproximar de um publicano, porque um publicano, ele trabalhava para o Império Romano, e ele cobrava impostos para o Império Romano, e era muito comum um publicano extorquir o seu povo. Em outras palavras, se um publicano chegasse na sua casa e dissesse: olha, hoje é o dia de você pagar imposto para César, e você dissesse: meu amigo, eu não tenho dinheiro, ainda não tenho condições para pagar esse imposto, o publicano iria oferecer para você três opções. Primeiro, ou você pagava o imposto, ou você se tornava escravo, ou seus filhos, ou ele poderia pedir algo sexual da sua esposa. Então era por isso que os publicanos eram odiados pelos judeus, porque eram pessoas más, eram pessoas perversas. Mas o texto diz que não eram apenas os publicanos que se aproximaram de Cristo, os pecadores. E quem eram esses pecadores? Prostitutas, ladrões, mendigos, aleijados. Todos aqueles que tinham uma deficiência eram considerados pecadores. A escória da sociedade, meretrizes e prostitutas, nem se diga.
Mas por que essas pessoas se aproximavam de Jesus? Por causa do amor. Jesus não excluía essas pessoas. Jesus amava tanto essas pessoas que ele queria salvá-las dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que um outro grupo comparece. Mas eles se aproximam de Jesus não com o intuito de ouvir as suas palavras, não com o intuito de saber a salvação, não. Eles se aproximaram de Jesus para o criticar. E que grupo era esse? Os fariseus e os escribas. Então note o cenário. Jesus está no meio. Atrás de Cristo se encontram os publicanos e pecadores. Na frente de Cristo encontram-se os religiosos. Aqueles que guardavam a lei. Aqueles que frequentavam o templo. Aqueles que ofereciam sacrifícios. Aqueles que ofertavam no santuário. E estes religiosos se aproximam de Jesus e Lucas diz que eles murmuravam dizendo: como este judeu, que é um homem justo, que é um homem bom, que é um homem que não tem pecado, como este homem tem coragem de conversar com estes pecadores? Os fariseus e os escribas olhavam para os publicanos e pecadores como aqueles que já estavam condenados ao inferno, que não mereciam salvação. E é a partir disso que Cristo conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E por que Jesus conta estas 3 parábolas? Para mostrar que ninguém é melhor do que o outro. Este jovem que vos fala não é melhor do que vocês. Porque nós estamos no mesmo barco. A Bíblia diz que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, que todos são filhos da ira, todos são inimigos de Deus e que todos mereciam o inferno. Mas ao mesmo tempo que todos mereciam o inferno, Cristo, cheio de misericórdia, Ele nos dá um meio de escape para não sermos lançados no lago de fogo e enxofre. Por que é necessário, antes de nós estudarmos de uma forma profunda a parábola do filho pródigo, estudarmos a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida? O Espírito de Profecia, no livro Parábolas de Jesus, capítulo 16, Ellen White nos dá esta resposta, e ela diz: as parábolas da ovelha e da dracma perdida e do filho pródigo apresentam em traços claros o misericordioso amor de Deus para com os que dele se desviam. Embora se tenham dele apartado, Deus não os abandona em miséria. Mesmo que você tenha se apartado de Jesus, mesmo que hoje você não tenha ligado para Ele, mesmo que hoje você tenha o desprezado, não importa, Cristo não te abandona, Cristo não vai deixar você padecer no lamaçal do pecado. Diz ela, está cheio de amor e eterna compaixão para com todos os que estão expostos às tentações do astucioso inimigo. Então a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo nos revelam o caráter de Deus. Outro motivo pelo qual nós precisamos ainda mais estudar essas parábolas, e agora ela vai de uma forma mais profunda, porque é necessário nós estudarmos a parábola do filho pródigo. E ela diz: na parábola do filho pródigo é-nos apresentado o procedimento do Senhor com aqueles que uma vez conheceram o amor paterno, mas consentiram ao tentador levá-los cativos à sua vontade. Note bem estas palavras. A parábola do filho pródigo, ela nos apresenta
o procedimento do Senhor para com os pecadores. E qual é o procedimento de Cristo? É nos cercar de amor, demonstrar algo que nós necessitamos, que é um amor de um pai. Mas parece que esse amor não é suficiente, porque muitos que conheceram esse amor paterno deixaram ser levados cativos pelo tentador. E eu estou falando para pessoas que conheceram acerca desse amor paterno, mas por conta do dia a dia, da correria da vida, dos afazeres do mundo, não perceberam e não valorizaram esse amor. Essa parábola é um retrato meu e seu, e de muitos que me ouvem nesta noite. Então, vamos primeiro ver as duas parábolas que nos servem de base para compreendermos a parábola do filho pródigo. Então, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, que Jesus está no centro, diante dele está os religiosos e atrás dele se encontram os pecadores. E os religiosos dizem: por que este justo homem come com estes pecadores? Então Jesus conta a primeira parábola. Um pastor tinha 100 ovelhas. De repente, ele percebe que está faltando uma ovelha. A Bíblia diz que este pastor, ele deixa as 99 no aprisco e ele vai em busca daquela que se perdera, daquela que havia se afastado. Ou seja, é um animal que se perde fora do aprisco. Era uma ovelha que estava dentro do aprisco, tinha um relacionamento com o pastor, mas esta ovelha em algum momento se afastou do rebanho, se afastou do aprisco e foi embora. O pastor poderia ter pensado: o que são 99 comparado com uma ovelha? Deixa essa ovelha morrer no caminho. Eu vou ficar com as minhas 99. Mas não foi esta a atitude do pastor. A Bíblia diz que ele deixa as 99 e ele vai em busca daquela que se perdeu. E eu faço uma pergunta: um animal, ele sabe que está perdido, sim ou não? Faça o teste. Pegue um gatinho e separa ele da sua mãe. Ele vai procurar sua mãe. O animal sabe que está perdido. Muitas vezes, quando você vê o latido de um cachorrinho, muitas vezes é porque ele está procurando a sua mãe. O animal sabe que está perdido. E a Bíblia diz que este pastor, ele foi em busca da ovelha. Por quê? Porque a ovelha se apartara, mas ela não sabia o caminho de volta para casa. Por isso houve a necessidade do pastor ir em busca dessa ovelha. E a Bíblia diz que no exato momento ele olha e ele vê aquela que se perdera. E aquela ovelha estava entre os arbustos. Ela estava ferida. E aí, meus queridos, eu fico imaginando o que passou na mente daquela ovelha quando ela viu aquele pastor. Porque eu não sei se vocês sabem que aquelas ovelhas no Oriente Médio, quando elas se apartam do rebanho, sabe o que o pastor faz com essas ovelhas? Ele quebra a patinha da ovelha. O que passou na cabeça dessa ovelha? Ele vai me bater. Ele vai quebrar as minhas patinhas. Ele vai olhar para mim e vai dizer: ah, sua miserável, olha a dor de cabeça que você está me causando. Mas foi essa a atitude do pastor, meus queridos? A Bíblia diz que aquele pastor se aproxima daquela ovelha, pega aquela ovelha em seus braços e o leva de volta para o aprisco. Chegando no aprisco, o pastor não critica aquela ovelha. Chegando no aprisco, o pastor não envergonha aquela ovelha diante dos seus amigos. A Bíblia diz que com ela nos ombros, ele convida os demais amigos e ele faz uma festa.
E a Bíblia diz que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende. Aquela ovelha era o retrato de quem? Do grupo que estava atrás de Jesus, dos publicanos e pecadores, que haviam experimentado o amor de Cristo, que criam na vinda do Messias, mas em um momento das suas vidas, eles se apartaram do caminho e não tinham forças para voltar. Então a ovelha perdida representava o grupo dos publicanos e pecadores. Só que Jesus não para por aí. Jesus conta uma outra parábola. A parábola da dracma perdida. A Bíblia diz que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. E ela perde uma dracma, uma moeda. A moeda tem consciência que ela está perdida, sim ou não? É uma moeda que se perde dentro de casa. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela anda procurando esta moeda. E quando ela encontra esta moeda, ela chama as amigas e juntas elas comemoram, porque ela havia encontrado uma moeda. Quem era esta moeda perdida? Se a ovelha perdida, que havia se apartado do aprisco, representava os publicanos e os pecadores, a moeda que se perdera dentro de casa representava quem? Os fariseus e os escribas, os religiosos da época. Meus queridos, quando Jesus alcança o perdido dentro da igreja, ele o trata como filho, não como filho rebelde. Ele trata como filho amado. Em ambas situações, perdidos fora da igreja ou dentro da igreja, o comportamento de Cristo é o mesmo. Ele não condena. Quando ele consegue salvar, ele abraça, ele ama, ele se compadece daquele ser. Então note, a parábola da ovelha perdida, aqueles que estão perdidos fora da igreja. A parábola da dracma perdida representam aqueles que estão perdidos dentro da igreja. E a parábola do filho pródigo segue a mesma cronologia. E aí eu quero que vocês olhem novamente para Lucas capítulo 15, versículo 11. E note algo interessante. Jesus continuou. Certo homem tinha o quê? Quantos filhos tinha este homem? Ou seja, a parábola não se trata apenas do filho pródigo. Não se trata apenas de um filho perdido. A parábola trata de 2 filhos que estavam perdidos. Então, o certo seria a parábola do pai e dos seus 2 filhos. Não é apenas do filho mais moço. O foco da parábola não é apenas o filho mais moço, mas sim também no filho mais velho. A parábola conta a história de 2 filhos que estavam perdidos. Primeiro ponto que precisamos destacar. Segundo ponto, a ordem ingrata do filho mais novo. Olhe o versículo 12. Veja o que o filho mais moço disse ao pai. Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. No texto grego, esta fala do filho mais moço, do filho mais novo ao seu pai, ela se encontra no modo imperativo, ou seja, o filho mais moço, ele não está pedindo, ele não está solicitando, ele está ordenando, ele está exigindo que o pai lhe faça algo. Ele não chega, ele não pergunta, pai, você está bem?
pai, como que está o seu dia? Não, ele chega para o seu pai e diz: pai, quero que o Senhor me dê aquilo que me cabe. E acabou. No contexto social e cultural da época em que esta parábola foi contada pelos lábios de Cristo, um jovem fazer tal pedido a um pai era uma falta de respeito. Se um jovem chegasse para o seu pai e lhe dissesse: pai, me dê a parte que me cabe, isso seria visto como uma falta de respeito. Seria um crime gravíssimo, a tal ponto que este jovem deveria ser punido com a morte. Pois, de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés vai dizer que a herança só poderia ser dada após a morte do pai. Então, quando o filho mais moço chega para o seu pai e diz: pai, me dê a parte que me cabe, o filho mais moço está dizendo: eu quero que o Senhor morra, mas antes do Senhor morrer, me dá aquilo que me pertence. Em um outro livro judaico chamado Ben Sira, ou Eclesiástico, capítulo 33, versículo 24, diz: no último dia dos dias da tua vida, na hora de tua morte, distribui a tua herança. Então a herança só poderia ser distribuída após a morte do pai. E aqui nós já podemos identificar a graça. Porque no exato momento em que o filho dá esta ordem ao pai, o pai poderia pedir a morte daquele filho. Porque o filho estava lhe desrespeitando. E no livro de Êxodo, a Bíblia diz que todo filho que desrespeita ao pai deveria ser morto apedrejado. Mas o filho é apedrejado aqui porque o pai amava aquele filho. E o que mais me choca, meus queridos, é o final do versículo 12. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre... Não foi apenas o filho mais moço que recebeu a herança. O filho mais velho também recebeu a herança. A diferença do filho mais novo para o filho mais velho é que o filho mais novo teve a coragem de falar na frente do pai. O filho mais velho também queria a herança, mas ele não tinha coragem. E é por isso que a parábola não se resume no filho mais novo, mas sim demonstrar para o público no tempo de Cristo e para as demais gerações que ambos os filhos necessitavam da graça do pai. E a Bíblia diz que o pai repartiu esta herança com os seus dois filhos. E enquanto eu li esse texto, eu me fazia uma pergunta: o que levou este filho a pronunciar palavras tão duras ao pai? O que levou este filho a desejar a morte do seu pai? E enquanto eu refletia nesse texto, o Espírito do Senhor me deu dois grandes motivos pelos quais o filho queria a morte do seu pai. Primeiro motivo é que o filho mais novo não via mais naquele senhor de idade uma autoridade. O filho havia perdido o senso de respeito para com aquele senhor de idade, para com seu pai. Será que este não é o retrato de muitos que me ouvem nesta noite? Que saíram da igreja porque chegou em um momento da caminhada cristã em que perdeu o respeito para com o próprio Deus. Segundo motivo pelo qual o filho mais novo desejou a morte do pai, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, era porque a presença do pai não lhe era o suficiente
para fazer ele permanecer naquele lugar. O filho não estava nem aí para o seu pai. Porque a Bíblia diz que depois de alguns dias, ele vai para uma terra distante. Porque muitos abandonam a igreja? Porque há muitos perdidos dentro da igreja. Porque estes dois motivos permeiam os filhos de Deus. Perdem a autoridade. Não enxergam em Deus uma autoridade a quem eles devem prestar contas. E é por isso que abandonam a igreja. E também porque o amor de Deus e a presença de Deus não lhe é o suficiente. Porque se Deus fosse o suficiente, jamais abandonariam a casa do Pai. Jamais estariam perdidos dentro da igreja. Jamais estariam dentro da igreja com os olhos lá para o mundo. Se Deus fosse suficiente, nós amaríamos Ele de todo o coração. Outro ponto que eu quero destacar dessa parábola é que o filho mais novo, ele abandona a casa do pai e ele vai usufruir os prazeres da vida. No versículo 13 do capítulo 15, a Bíblia diz que o filho mais novo, aquele que desejou a morte do pai, que havia perdido o senso de autoridade, ele vai para uma terra muito distante. Diz o texto, versículo 13, do capítulo de número 15. Passado não muitos dias, o filho junta tudo e parte por uma terra distante. E aí eu quero destacar um ponto desse versículo. O texto diz, lá, ou seja, nessa terra distante, lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Como que a presença do pai não era suficiente para o filho mais novo, agora com o dinheiro em mãos, ele poderia fazer com este dinheiro o que ele bem entendesse. Esse jovem se orgulhava por satisfazer os desejos do seu coração, de uma tal forma que, de acordo com as palavras do filho mais velho, no versículo 30, diz que este filho pegou a herança do pai e ele gastou com prostitutas. Ou seja, o filho não valorizou os anos de trabalho daquele senhor de idade. O filho não estava nem aí por aquilo que o pai havia feito no passado. Ele gastou tudo com coisa fútil. Esse jovem aproveitou tudo que havia naquela cidade. Muitos amigos, falsos amigos, o levaram ao mais profundo do pecado. Meus queridos, vivemos em um tempo, como afirma as Escrituras, que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você pode encontrar isso em Romanos capítulo 1, versículo 22. Homens que são consumidos pelo prazer. Pessoas que buscam preencher o vazio que há em seus corações, que só pode ser preenchido com Deus. E eles preenchem este vazio com os prazeres dessa terra. Há muitos que me ouvem agora e sabem que estou falando a verdade. Há muitos que sabem o mal que estão causando em si e também para a sua casa. E mesmo sabendo do mal que estão causando para si e para os seus semelhantes, ainda insistem em fazer o mal. Ainda insiste em praticar atos que roubam a paz. Assim como aquele jovem, muitos que me ouvem nesta noite estão usufruindo dos prazeres carnais, dos prazeres desta era, e que acham que nada vai acontecer, que acham que não vão prestar contas a Deus. Mas a pergunta fica: qual é o resultado de uma vida de pecado? Você pode usufruir tudo. Quem veio na sexta-feira, eu citei um texto de Eclesiastes capítulo 11, onde Salomão chega para o jovem e diz: olha, faça tudo aquilo que o seu coração deseja. Se o seu coração é mau e perverso e deseja as coisas perversas,
faça aquilo que ele deseja. Mas lembre-se, Deus te pedirá contas. O filho mais novo saiu da casa do pai e gastou tudo com prostitutas, com bebedices, com drogas, com roupas, com o luxo da época. E a pergunta: qual foi o resultado de ter gastado tudo? Os versos 14 a 16 nos dão esta resposta. O texto diz que houve um momento em que a cidade foi assolada por uma grande fome que atingiu toda aquela cidade e toda aquela terra. E este jovem que havia gastado tudo, agora se encontra em necessidade. O jovem que se gloriava de sua liberdade, agora se vê como um escravo. Ele se encontra na pior escravidão, como diz o sábio em Provérbios capítulo 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Agora, o brilho do mundo que o atraía desapareceu. Ele havia perdido tudo. Ele estava agora passando fome. A Bíblia diz que este jovem foi enviado para cuidar de porcos. Um jovem que tinha tudo, agora estava junto com os porcos. Um homem mais próspero, um jovem mais próspero daquele lugar, daquele país, daquela terra, agora se encontra com os animais mais detestáveis da época de Cristo. Meus queridos, isso é tão sério, mas tão sério que uma pessoa que trabalhasse cuidando de porcos jamais poderia entrar no santuário. Uma pessoa que trabalhava com porcos jamais poderia tocar em uma pessoa que frequentasse um templo. Só de tocar, na concepção da época, uma pessoa que tocasse em um porco, tocasse em uma pessoa consagrada, aquela pessoa estava contaminada. Por isso, eles ficavam longe da sociedade. O brilho do mundo que o atraía, agora não o atraía mais, porque os seus amigos o abandonaram. Onde era que estavam os amigos desse jovem? Meus queridos, o mundo cobra caro. O pecado cobra caro. Você pode até se auto-enganar dizendo: Gabriel, tudo isso que você está falando é besteira. Ô seu retrógrado, você é burro, está dentro da igreja e não usufruir dos prazeres que o mundo oferece. Você pode até se auto-enganar, mas no final da sua trajetória, se você permanecer no pecado, o pecado matará você. Cuidado com o pecado, porque o pecado mata. Que quadro nos é apresentado da condição do pecador? Embora envolto pelas bênçãos do amor de Deus, nada há que o pecador, inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos, mais deseje do que a separação de Deus. Qualquer que seja a aparência, toda a vida centralizada no eu está arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus, dissipa seus bens, desperdiça os preciosos anos, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma, e trabalha para a sua eterna perdição. Ou seja, todos aqueles que estão separados de Deus estão trabalhando para a sua eterna perdição. Se você está separado de Deus, você que está longe dessa igreja, ou você que está perdido nesta igreja, se você não se arrepender, você sofrerá o juízo de Deus. Você está destruindo a si próprio. Um homem que se aliena de Deus para servir a si mesmo é escravo de Mamon. A mente que Deus criou para a companhia de anjos
degradou-se no serviço do que é terreno e animal. Este é o fim a que tende quem serve o próprio eu. Você já parou para analisar a nossa sociedade? Você já percebeu que hoje nós estamos nos deparando com pessoas altamente irracionais? Pessoas que praticam os mais atos de aberração no mundo aí, ainda publicam nas redes sociais, por quê? Porque todo aquele que vive para si, longe de Deus, é entregue para viver a sua própria concupiscência. Aquele jovem estava longe da casa do pai. A Bíblia diz que este jovem olhava para o alimento que os porcos comiam e ele sentia a necessidade de comer daquele alimento. Mas a Bíblia diz que até o alimento dos porcos não lhe era servido. Pode analisar o texto aí. A Bíblia diz que ele tinha necessidade, ele passou a olhar para aquele alimento como algo agradável. E ele queria se alimentar das alfarrobas dos porcos, mas isso lhe era proibido. Meus queridos, se você permanecer nesse pecado, como diz o hino, um abismo chama um outro abismo, você vai se tornar um animal irracional. Porque todo aquele que está longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, não é feliz. Acha que é feliz, mas não é feliz. Porque a felicidade não se encontra nos prazeres do mundo. A felicidade se encontra no Pai, se encontra em Jesus. Quando tudo parecia perdido, não havia mais solução para aquele jovem, algo acontece. Olhe para Lucas capítulo 15, versículos 17 e 20. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. A Bíblia diz, caindo-se em si. Ele não havia passado por essa experiência. Ele só caiu em si enquanto ele estava na lama, na pior condição. Quando ele queria se alimentar da comida dos porcos, e ele era proibido de se alimentar daquela comida, algo aconteceu. E a pergunta é: quem o fez cair em si? Quem fez esse jovem se lembrar da casa do Pai? O Espírito Santo. João capítulo 16. A Bíblia diz que o Espírito, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você ainda não retornou à casa do Pai? Não foi por falta de oportunidade. Não foi porque o irmão lhe tratou mal. Não. É porque você ainda não passou por essa obra. Ser convencido pelo Espírito Santo. Sabe por que você, adventista, que não se apartou da casa do Pai, mas está perdido dentro da igreja, sabe por que ainda você não saiu da condição de perdido? Sabe por que você não sente prazer em estudar a Bíblia? Sabe por que você não sente prazer em frequentar os cultos? Sabe por que você não sente prazer em estar entre os átrios do Senhor? Ainda você não foi convencido pelo Espírito. O Espírito Santo manda eu dizer a você: arrependa-se antes que seja tarde demais. A porta da graça está aberta a cada um aqui. Sejam aqueles que estão perdidos fora da igreja, quanto aqueles que estão perdidos dentro dessa igreja. Mas há algo nas palavras desse jovem que me chama a atenção. Porque ele volta para a casa do Pai,
E quais seriam as palavras que ele iria falar para o seu pai? Pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Porque o filho mais novo não se via digno de ser chamado filho? Porque ele havia desejado a morte do pai. Então o filho pensou: se eu voltar para a casa do meu pai, possivelmente ele não vai querer me receber. Talvez ele tenha me deserdado. Talvez ele nem me veja mais como filho. Mas eu vou pedir para que pelo menos aquele senhor me veja como um dos trabalhadores. E aqui, meus queridos, vem a beleza do Evangelho. O filho se via como trabalhador, mas o pai via aquele jovem como filho. A história conta que este filho está vindo em direção ao pai. Quando o pai vê o filho de longe, aquele senhor de idade se levanta e ele corre em direção ao seu filho. Nos tempos de Cristo, na cultura da época, era visto com maus olhos o senhor de idade correr. Mas por que o pai teve esta atitude? Para proteger o seu filho. E aí você precisa voltar para os tempos de Cristo. A casa dos trabalhadores, dos escravos, dos servos, ficava na frente. A casa do dono da terra ficava atrás. Se o filho se aproximasse, qual seria a atitude dos trabalhadores? Vamos matar aquele jovem. Mas por que o pai se levanta e corre até o filho? Porque o pai quer salvar o seu filho de ser morto. O pai abraça o filho. Meus queridos, o filho está fedendo, está cheirando a porco. Mas o pai não se importa com o cheiro do filho. O pai abraça o filho. Deus não se importa com o teu pecado. Deus quer te salvar. Porque se Deus, escute bem, porque se Deus ficasse 24 horas olhando para o teu pecado, Ele já teria te matado. Mas Ele te matou? Sabe por que Ele não fez isso? Porque Ele te ama. Ele poderia ter nos destruído, mas Ele não nos destruiu. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. O filho se aproxima, o filho diz: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E eu sei que não sou digno, trate-me como um dos seus trabalhadores. O pai diz: não. Filho, tudo que é meu é teu. Levante-se. Servos, tragam a melhor túnica. Tragam sandálias para os pés do meu filho e um anel. Por que o pai teve essa atitude? Porque o pai está restaurando a identidade do seu filho. Porque o seu filho perdera quando saiu da casa dele. Então, quando o pai diz: olha, coloque roupas novas, sandália nos seus pés e um anel, é o pai dizendo: não vejam este garoto como um miserável, digno de morte. Não, vejam ele como meu filho. E o pai faz uma festa. E aí, a história encerra com o filho mais velho. O filho mais velho retorna para a casa do pai e ele não se alegra com aquilo que ele vê. A Bíblia diz que o pai, ele sai da sua casa, ele sai da festa e ele tenta convencer o seu filho a participar da festa. Porque o filho mais velho não queria participar daquela festa. E a pergunta permanece: por que Jesus não mostra a atitude do filho mais velho? Por que Jesus não diz: olha, o filho mais velho se levantou e entrou para dentro da casa do pai? Ou o filho mais velho rejeitou o convite do pai? Por conta disso daqui. Porque quem daria a resposta, meus queridos? Fariseus
e os escribas. Olhe para essa imagem. Como eu disse para vocês, no contexto, atrás de Cristo, se encontrava o filho mais novo. Na frente de Jesus, o filho mais velho. E qual era o convite de Cristo, irmãos? Religiosos, vocês não são melhores que os publicanos e os pecadores, não. Assim como eles precisam da graça, vocês precisam da graça. Entrem, juntem-se a nós, porque eles desejam a salvação. Os fariseus e os escribas aceitaram o convite de Cristo para se unir aos publicanos e pecadores? No final, os fariseus desejaram a morte de Cristo. Mas a história se repete. Hoje, Cristo está na mesma posição. Diante dele se encontram dois grupos que estão perdidos. Os perdidos dentro da igreja e os perdidos fora da igreja. Quem é você nessa história? Você é aquele que está perdido dentro da igreja ou fora da igreja? Mas note, para ambos os grupos, a mão de Cristo está estendida. O amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou e põe em operação as influências para fazê-lo tornar a casa paterna. Que segurança da voluntariedade de Deus em receber o pecador arrependido. Escolheste, caro leitor, diz Ellen White, teu próprio caminho? Vagaste longe de Deus? Aspiraste desfrutar os frutos da transgressão, só para vê-los desfazerem-se em cinzas nos lábios? E agora que os teus bens estão dissipados, teus planos malogrados e mortas as tuas esperanças, estás solitário e desolado? Agora, aquela voz que te falou longamente ao coração, mas para a qual não atendeste ou não atentaste, chega a ti clara e distinta. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias 2:10. Volta ao lado Pai, diz o Espírito de profecia. Ele te convida dizendo: torna-te para mim, porque eu te remi. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo, até que se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, você nunca irá a Ele. Se Satanás te apontar as vestes imundas, repete as promessas de Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque muitas vezes nós fazemos o convite: retorne para a casa do Pai. E muitos dizem: não, deixa primeiro eu ter a minha vida transformada. Deixa primeiro eu abandonar aqueles amigos que me tiram dos caminhos do Senhor. Deixa primeiro eu deixar de beber. E depois, quando eu largar a bebida, aí sim eu volto para a igreja. Não, volte agora. É agora. O filho mais novo não voltou depois de ter tomado um banho, de ter se arrumado, não. Ele voltou sujo, imundo. Volte para a casa do Pai, porque a promessa de Cristo é: todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dize ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Faze tua oração a de Davi: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Levante-se e vá ter com seu pai. Ele irá ao seu encontro quando ainda estiver longe. Se aproxima-se um passo que seja em arrependimento. Ele se apressará para cingi-lo com os braços de infinito amor.
Seu ouvido está aberto ao clamor da alma contrita. O primeiro anseio do coração por Deus lhe é concedido. Se agarre nesta promessa. Ó pecador, jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai graça de Cristo para juntar-se à graça que opera na pessoa. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você veio nesta noite, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Você não veio para me ouvir, você veio para ouvir a voz do Senhor. Mas Gabriel, eu já fui longe demais. Ah, Gabriel, se você soubesse do meu passado. Se você soubesse aquilo que eu cometi, jamais você estaria falando estas palavras. A Bíblia diz que todos somos pecadores. E este pecador que vos fala nesse momento precisa diariamente se colocar aos pés da cruz e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A história se repete. Ambos os grupos estão aqui. Eu me enxergo nesse grupo aqui. E você? Nesse momento, o Senhor irá falar com você através de um louvor. O convite está feito a cada um aqui. Deus deixou o trono, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, para morrer em seu lugar. Você já parou para pensar naquilo que Cristo passou por você? Você já parou para pensar que aqueles chicotes que rasgaram as costas do teu Senhor, aqueles espinhos que cravaram a testa do teu Senhor, foi por amor a você? E por que você se recusa em ouvir a voz de Deus? Deus vai apelar ao seu coração nesse momento. Através do louvor, eu quero que você medite na letra desse louvor. Porque este louvor diz o seguinte: se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai perder o banquete. Por isso, não deixe para amanhã, não deixe mais tardar. Cristo te convida hoje a assumir uma posição, a tomar uma decisão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com o teu Deus. Você, filho mais novo, você, filho pródigo, fale com o teu Deus dizendo: Senhor, eu me encontro com os porcos, mas tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero sair do lugar onde eu estou. Eu quero ser considerado teu filho. Mas você que é adventista do sétimo dia, membro batizado, que está perdido dentro da igreja, eu quero também que você fale com o teu pai, dizendo: Senhor, eu estou perdido. Venha ao meu encontro, porque se o Senhor não vir ao meu encontro, eu não serei nada. Medite na letra desse louvor e permita que o Espírito fale com você nesse momento.
Há um grupo de pessoas aqui. O primeiro grupo que eu gostaria de fazer este apelo são aqueles que se afastaram da casa do Pai. Que assim como o filho pródigo, estão se alimentando diariamente das alfarrobas dos porcos, mas reconheceram que precisam retornar para a casa do Pai. Eu quero chamar para vir aqui à frente. Esse possa ser o último apelo, o último chamado. Não deixa para amanhã. Não deixa para daqui a 5, 10, 20. Hoje é o dia da salvação. Alguém que estava afastado desta igreja, dos braços do Pai, e que quer retornar para os braços do Pai. Alguém nesta noite que quer dizer assim como o filho mais novo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ó Pai, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Alguém que queira tomar esta decisão? Paulo diz o seguinte: eu não deixei de ensiná-los todo o caminho de Deus. Portanto, o sangue de vocês não cairão sobre mim. Mas agora eu quero fazer um outro apelo. E este apelo é para aqueles que estão perdidos dentro da igreja. É você mesmo, adventista. É você que está perdido dentro da igreja, que ainda não teve coragem de sair por conta do seu pai, do líder, ou por conta de um departamento, mas está perdido. Mas quer dizer nessa noite: Senhor, eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida diferente. Eu quero chamar você a vir aqui à frente. Pode vir, não tenha medo. Não tenha medo. Os perdidos dentro da igreja: ah não, mas porque vão me julgar? Não importa. Eu preciso desta graça, é por isso que eu estou aqui. Eu não sou melhor do que vocês. Quem aqui quer se consertar com Deus? Qual membro adventista aqui que quer consertar com Deus? Vem aqui à frente, não tenha. Vem à frente. Em nome de Jesus. Pode vir. A coisa que Deus mais odeia, irmãos, é a hipocrisia. Larissa, irmão, coloque novamente a música, irmão. Porque essa música mexeu comigo. Ó, irmãos, precisamos da graça de Cristo. Precisamos da graça de Deus. Louve, Larissa, porque ainda há decisões a serem tomadas. Que tempo já faz que eu esteja chamando, convidando pra voltar. Com carinho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande sacrifício. Convite de Cristo. Meus queridos, um dia eu estive perdido dentro da igreja, mas a graça de Cristo me alcançou. Mas isso não me dá o direito de desprezar a graça de Cristo. No Calvário, sua vida entregou. O que o Mestre espera de nós, Larissa? E em resposta ele espera que então sua dor não venha a ser vã. Lá na igreja, lá na casa
Mas pra você, que triste então será. Por que será triste? Se estiver vazio teu lugar. Você é insubstituível. Será você no livro do Senhor. Teu nome não Teu está. nome não está escrito. Não deixe para mim. Não deixe pra amanhã, não deixe pra escapar. O Senhor te esperando está. Oh, vem, vem, ocupar o teu lugar. Joilson, um dia estive perdido dentro da igreja. E no dia que eu estava perdido, Deus chegou para mim e disse: filho, morri. Morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Quando ouvi estas palavras do meu mestre, só pude cair de joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Façamos isto, Deus. Vamos cair de joelhos diante